O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com estas palavras de cuidado e de segurança, acolhemos você que nos acompanha neste momento de culto, no dia em que celebramos a Reforma Luterana. São 503 anos de uma história marcante, uma história que norteia o nosso jeito luterano de ler a Bíblia, de ser pessoas cristãs no mundo, de testemunhar a fé que Deus dá e que Deus alimenta com a palavra de Jesus Cristo, em meio aos desafios, em meio às alegrias que a vida e este tempo de pandemia nos trazem. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que alimenta a nossa esperança, que renova o nosso olhar, que nos faz confiar no Deus que, por sua imensa graça, caminha conosco. É pela graça de Deus que permanecemos firmes na fé, permanecemos firmes na esperança. É com a graça de Deus que nos reunimos aqui e em tantas e diferentes casas para celebrar este culto especial no dia da Reforma Luterana. Que o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja aqui, esteja aí, esteja em todos os lugares onde é invocado e adorado. Amém. Senhor, tua presença nos anima a prosseguir.
Louvamos a Deus, o Senhor, pelo seu imenso amor, por todo o seu cuidado, por permanecer conosco em nossos caminhos e nos mostrar a direção a seguir. Diante desse triuno Deus, também nos inclinamos em oração. Querido Deus, com gratidão e alegria nos unimos em oração e rogamos: dá-nos o teu Espírito e fortalece em nós o desejo de ouvir, refletir e conduzir a nossa vida orientados pela tua palavra. Sustentados pela tua mão amorosa, ajuda-nos a crescer na fé, na confiança e na esperança. Aperfeiçoa-nos na fraqueza por meio do amor. Sacia-nos com a tua graça. Anima-nos a servir em liberdade responsável e comprometida. Para os corações arrependidos dos pecados, concede o teu perdão. Para os corações aflitos e ansiosos, concede a tua paz. Torna o nosso coração em terra fértil, que recebe a semente do Evangelho e a faz frutificar por meio do serviço amoroso, que nasce como resposta ao amor primeiro que vem de ti. Encoraja-nos, ó Deus, a testemunhar o Evangelho da graça, da liberdade e da nova vida em Cristo Jesus. Amém. O texto indicado para pregação nesse culto da Reforma Luterana é do apóstolo Paulo à comunidade de Gálatas, Gálatas capítulo 5, os versículos 1 até 11. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres,
e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar-se circuncidar, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, o Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Aclamemos o Santo Evangelho, cantando com alegria, também aí na sua casa. Aleluia. O texto do Evangelho é de Mateus, capítulo 5, os versículos 1 até 10. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Até aqui o texto do Evangelho. Em teu amor
Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje é um dia festivo para a comunidade, para a família luterana. Hoje é um dia histórico que nos chama a celebrar e a rememorar o acontecimento que permitiu uma releitura da Bíblia, com foco naquilo que é central no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto previsto para a pregação, texto de Gálatas, traz à nossa memória a centralidade da fé, a fé que gera liberdade, a fé que gera um serviço amoroso. Relembro aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos, pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Quando estamos unidos com Cristo Jesus, o que importa é a fé, que age por meio do amor. Nesse pequeno trecho da carta aos Gálatas, nos deparamos com tanta coisa. Nos deparamos com um conteúdo que impulsionou o movimento da Reforma no século XVI. Cristo, liberdade, graça, fé, ação amorosa a partir da fé. Nesse pequeno trecho, somos também convidados a refletir sobre tudo o que, como luteranos e luteranas, como Igreja de Jesus Cristo, como pessoas cristãs, estamos também enfrentando em nossos dias. O que significa, em pleno 2020, ao celebrar 503 anos da Reforma Luterana, confessar a fé no Cristo que, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nos torna livres e mostra o alcance e a dimensão da graça de Deus. O que significa, em pleno 2020, ser luteranos e luteranas, chamados e chamadas a testemunhar a fé por meio da prática do amor. O ponto central das palavras do apóstolo Paulo está na liberdade. A vida em liberdade responsável é possível por meio de Cristo, na companhia de Cristo e em Cristo. Se é assim, como precisa ser a vida da pessoa libertada por Cristo, ainda nos dias de hoje? Afinal, os tempos são outros, as demandas, as necessidades são diferentes. As coisas que afastam e desviam as pessoas do Deus libertador são outras. Mas não podemos esquecer uma coisa: o Evangelho anunciado por Cristo, redescoberto, resgatado por Lutero, é o mesmo. Esse Evangelho não muda. No movimento da Reforma, Lutero resgatou a essência do Evangelho. E essa essência precisa permanecer vivo na nossa memória e na nossa prática da fé. É essa essência do Evangelho que nos diferencia e que nos sustenta como pessoas cristãs e luteranas no mundo de hoje. Convém que neste 31 de outubro de 2020
nos perguntemos: Cristo nos libertou de quê? Cristo nos libertou para quê? Cristo nos libertou da opressão, da escravidão da lei e das amarras do pecado. E essa liberdade trazida por Cristo é uma liberdade para a vida. É uma liberdade que possibilita o recomeço. É uma liberdade para a caminhada no encalço de Cristo, ouvindo e praticando o evangelho que ele anuncia. Cristo nos libertou da pressão de cumprir a lei a qualquer custo, de cumprir a lei sem amor, sem justiça, sem misericórdia, sem respeito pelos que não se enquadram nessa lei. A libertação da lei e do pecado abre caminho para a salvação por meio da fé e da graça de Deus. Ao fazer a leitura libertadora do Evangelho, Lutero aponta para o fato de que a salvação não é recompensa por obras humanas. A salvação não é objeto de negociação. Salvação é ação amorosa de Deus. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que vem ao encontro da humanidade por meio de Cristo. Abre mão do seu Filho unigênito para libertar o mundo do pecado. É nessa graça libertadora de Deus e na confiança total no seu poder de amor que somos chamados e chamadas a servir e a caminhar também nos dias de hoje. Mas, se a salvação é a ação graciosa de Deus, qual é a importância das boas obras da fé? Que espaço elas têm e que importância elas têm na nossa vida? O apóstolo Tiago, na sua carta, diz que fé sem obras é fé morta. No entanto, essa ação da pessoa que crê não pode ser ferramenta de negociação da salvação. As boas obras da fé precisam ser fruto do amor. Deus nos amou primeiro em Cristo e através de Cristo nos trouxe a salvação. Toda e qualquer ação movida pela fé, toda boa obra, é uma resposta de gratidão que em nada contribui para a salvação. Relembro mais uma vez: salvação é obra de Deus, sem mérito ou participação da nossa parte. E essa salvação já se deu em Cristo Jesus. A nossa força nada faz, dizia Lutero. A gratidão por tudo que Deus já fez leva a pessoa a uma prática alegre, amorosa, cuidadosa e solidária da fé. A fé que a sustenta, a fé que a impulsiona. Importa resgatar a fé que age através do amor. Resgatar a centralidade do Evangelho, o real significado do sacrifício de Cristo na cruz em favor da humanidade, o poder da graça de Deus. Resgatar o fato de que a salvação vem pela fé e por sermos salvos por Cristo, podemos praticar o amor. Isso é essencial. Essas coisas são essenciais para uma vida cristã em liberdade responsável nestes tempos confusos e difíceis. Quem permite que o evangelho puro guie a sua vida não se torna escravo de movimentos e falsas pregações que confundem e afastam a pessoa daquilo que realmente importa. Quem é guiado pela graça de Deus usa como critério da vida o amor. E assim não julga, não exclui a outra pessoa a partir dos seus preconceitos, dos seus legalismos e moralismos. Quem permite que o evangelho guie
a sua vida, respeita o seu semelhante, respeita a criação de Deus, promove gestos de paz, de solidariedade, de misericórdia, sem querer nada em troca. Quem permite que o evangelho puro guie a sua vida, não fica em cima do muro, não bebe de outras fontes, mas se alimenta do Cristo vivo, do seu amor, da sua liberdade, que compreendemos e experimentamos somente nele. Que o Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que está conosco aqui e aí, o Deus que nos acompanhou em toda a história como família luterana, também mantenha o nosso interesse, os nossos olhos e o nosso coração na centralidade do Evangelho, mantendo-nos unidos com Cristo para a vivência livre da fé por meio do amor. É isso que nos diferencia, é essa forma de ler o Evangelho e de praticar o amor de Cristo que nos enriquece e que nos sustenta, que nos move neste tempo e em todos os tempos. Amém. Em resposta à palavra de Deus ouvida e refletida, confessemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Diante do Deus que é castelo forte e bom, nos inclinamos em oração. Amado Deus, é bom viver na Tua graça, saber-nos amados por Ti, encontrar refúgio em Teus braços e servir no mundo com a força do Teu Santo Espírito. É animador saber que, por meio de Cristo, estamos livres da opressão da lei e das amarras do pecado. Somos gratos em poder confessar e dar testemunho da fé evangélica luterana em pleno ano de 2020, ano de pandemia, de tragédias humanas e ambientais, ano de decisões no âmbito da política, as quais interferem diretamente na vida digna do Teu povo. Em meio a tudo isso, clamamos em oração. Dá-nos clareza e discernimento, dá-nos sabedoria e esperança. Conduz a vida do Teu povo para que permaneça na liberdade para a qual Cristo os libertou e não se tornem novamente escravo. Faz-te presente nos lares, onde há situações de doença e de luto, trazendo bom ânimo, confiança, consolo e esperança. Faz-te presente nos lares onde há discórdia e violência de qualquer espécie, para que o Teu Evangelho gere transformação, perdão e paz. Faz-te presente nos lares onde há pessoas que passam pela perda de emprego, dificuldades com o sustento da família, perdas nas lavouras, sustentando-os na esperança e na ação. Faz-te presente na vida da Igreja, nestes tempos difíceis e sombrios, para que a fé seja fortalecida a cada dia com a Tua palavra. Que Teu povo amado não seja novamente escravizado por doutrinas ou ideologias que o afasta do Teu amor, da Tua graça e da liberdade que somente em Cristo encontramos. Aos Teus ouvidos elevamos a nossa gratidão, as nossas preocupações, nossa alegria por poder viver na Tua graça, também a nossa limitação frente às tentações do mundo. Somos Teus, somos Tuas. Pedimos apenas, ouve a nossa oração, conhece tudo o que ainda guardamos no silêncio do coração. Atende a cada pedido de acordo com a Tua vontade e fortalece em nosso querer o agir no mundo através do amor. É o que agradecemos e pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos trouxe até aqui, nesses 503 anos de história, como comunidade luterana. Queremos que esse mesmo Deus, da graça, do amor, da liberdade e do serviço humilde e alegre, também nos acompanhe em nosso viver. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Amém.
Fiquem todos na graça, no cuidado e no amor de Deus. Que a graça de Deus os alcance e que no amor de Deus fiquem bem protegidos e bem protegidas. Amém.